Vamos para a concepção de profecia e profeta. Até o momento, já deu para delinear a atuação profética na sua essência. A essência do profetismo é a seguinte: alguém é chamado pelo seu Deus para levar sua palavra aos destinatários designados. Esta atividade de receber a revelação de um Deus e a incumbência de transmitir essa revelação a um determinado destinatário é a tarefa primordial dos profetas e profetisas do Antigo Testamento. Pois bem, isso nos leva então a uma pergunta que precisa ser feita. Qual era a concepção de profecia no Primeiro Testamento? Antes de responder essa pergunta, apresento uma lista de ideias acerca de quem seria o profeta para muitos nos dias de hoje. Adivinho, mago ou astrólogo que prediz, o anunciador do Messias, um solitário, um espírito superior, um reformador social ou revolucionário, um funcionário do culto ou que faz oráculos. Observe que são muitas concepções sobre o que é um profeta nos dias de hoje e o que ele faz. Mas nada disso corresponde à ideia de profeta ou profecia do Antigo Testamento. Volto para a questão. E para respondê-la, vou começar pela concepção grega de profecia, pois essa ideia grega de profecia perdura até os dias de hoje e causa bastante confusão quando ela é aplicada à profecia bíblica. A concepção grega de profecia é fundamentada sobre visões do futuro. A própria etimologia da palavra profecia aponta para isso. A preposição pro, que compõe a palavra profecia e profeta, tem dois sentidos básicos. Ela pode ser traduzida de forma local, com o significado de diante de alguém, ou pode ser vertida de forma temporal, com o significado de antes de, tempo futuro. Em geral, os dicionários adotam esse segundo significado, transformando a profecia em uma atividade que revela coisas futuras e, consequentemente, tornando os profetas pessoas que predizem o futuro, que anunciam acontecimentos de antemão. Este fato tem consequências hermenêuticas de grande alcance, quando aplicado às profecias bíblicas. Por outro lado, a ideia hebraica de profecia e de profeta está mais de acordo com o primeiro significado da preposição pro, como diante de. Isto quer dizer que o profeta ou profetisa do Velho Testamento não é aquele ou aquela que anuncia as coisas de antemão. Pelo contrário, na maioria das vezes, a profecia é a atividade de falar diante de alguém ou de um grupo. E isso também traz consequências interpretativas de largo alcance na leitura dos textos proféticos da Bíblia hebraica. Se você aplica a concepção grega de profecia ao corpo de literatura profética do Primeiro Testamento, então você só encontrará previsões do futuro, e nada do que os profetas falaram se aplicará à sua geração. Se você aplica a concepção hebraica de profecia ao mesmo corpo de literatura profética do Antigo Testamento, então você poderá ver a vigorosa palavra de Deus para aquela geração a qual o profeta está anunciando. A diferença é enorme, não é mesmo? Vou colocar de outro modo para ficar ainda mais claro. Pois da compreensão exata do que significa profecia, depende toda a interpretação dos textos proféticos. A concepção grega coloca a profecia como algo que vai acontecer no futuro sem efeitos no presente. Surge assim a perguntinha incômoda, mas que precisa de resposta. Se o que foi anunciado só ocorrerá no futuro, então qual a época que você escolherá para dar significado ao texto? A época do anúncio, presente do profeta, ou a época do cumprimento, no futuro? E se for no futuro, qual futuro escolher?
Sentiu o problema hermenêutico? Agora, se você aplica a concepção hebraica de profecia, que é pregação, querigmática, como a gente diz, para os seus contemporâneos, aí as coisas se tornam menos problemáticas, pois você poderá escolher a época da pregação do profeta. Esta concepção querigmática eliminará grande parte do problema hermenêutica nos escritos proféticos. Que fique claro, ela apenas reduz, mas não elimina tal dificuldade. Para auxiliar na compreensão do que estou falando, deixo apresentar a seguinte estatística. Menos de 5% da literatura profética descreve uma nova era histórica. Também menos de 2% da literatura profética é messiânica. E menos de 1% da literatura profética se refere a eventos futuros. Aqui uma ilustração pode auxiliar você. Nesta ilustração, a figura 1 é a visão que o profeta tem da sua pregação. Já a figura 2 mostra a visão que nós temos da palavra pregada pelo profeta. A isso eu chamo de perspectiva profética, ou seja, quando o profeta está proclamando a palavra de Deus, ele vê a história como um presente único. Os dois círculos estão sobrepostos. Quando lemos as palavras dos profetas, nós vemos em perspectiva. Os dois círculos estão separados por um espaço de tempo. É daí, desta perspectiva profética, que vem a relevância das profecias para os nossos dias em nossas pregações. Em suma, a ideia de profecia como anúncio do futuro cria mais problemas do que solução para a interpretação bíblica. Pois o que fazer com as profecias já cumpridas? Elas ficaram no passado e não se aplicam aos nossos dias. Assim anula-se a palavra de Deus. Por outro lado, o que fazer com as profecias que ainda não se cumpriram? Elas ainda estão em algum futuro e não se aplicam aos nossos dias. Assim, limitamos a palavra de Deus a algum consolo e alguma esperança no futuro. Agora, se adotarmos a profecia como pregação, como querigma, no presente do profeta e em nosso presente, então todas as palavras proféticas têm relevância para hoje, pois é pregação que se atualiza e, como tal, tudo é palavra de Deus. Como forma de resumo, essa figura é bastante ilustrativa.